Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste em pleno feriado. Vamos juntos aí com Viva Voz pela próxima hora. É isso aí, feriado, mas a notícia não para. Um outro assunto do dia foi a indicação de Jorge Messias ao STF. Enfim, habemos ministro. A Samantha Klein traz mais informações sobre isso. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora e Vera. Pois é, confirmada, portanto, essa indicação que já era aguardada há meses, mas de fato aí confirmada. E a repercussão foi imediata, sempre lembrando que Messias era o favorito e a gente já tem aí ruído, inclusive, no Senado. Mas falando aí de judiciário, o ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi às redes sociais, se manifestou aí através de nota da sua assessoria e disse que a escolha do presidente Lula, que deve ser aí aprovada, segundo ele, é uma ótima escolha. Para Barroso, ele disse o seguinte, que foi uma pessoa admirável, um advogado-geral da União, estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal. Fico pessoalmente feliz com a escolha de seu nome, disse nessa nota enviada pela assessoria de imprensa. No judiciário também chamou a atenção do apoio do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme Mendonça, Messias preenche os requisitos constitucionais, assim também cumprimenta o presidente da República por sua indicação. E ainda disse que daria o apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Já o grupo Mulheres Negras Decidem fez uma dura crítica ao presidente Lula. Nessa manifestação, o coletivo afirmou que o presidente escolheu ignorar a população negra que o elegeu, indicando Jorge Messias. Ainda diz o seguinte, a decisão repete um padrão histórico de exclusão pela 12ª vez desde a redemocratização. O Brasil se recusa a reconhecer a excelência, legitimidade e legado das mulheres negras. Repercussão política também foi imediata. O presidente do PT, Dinho Silva, afirmou que a indicação de Jorge Messias para o STF é uma escolha acertadíssima. O presidente Lula publicou uma foto com Jorge Messias no que parece ser o Palácio da Alvorada, claro, fazendo ali elogios a essa escolha. Sempre lembrando ainda que essa indicação deve ser publicada aí no Diário Oficial. E é claro que tem críticas da oposição. O líder da oposição no Congresso, por exemplo, o senador Isalci Lucas, afirmou que dessa vez o indicado não terá a bênção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A votação do Gonê, que teve o apoio de Davi e todo mundo, o Davi é importante nessa história porque ele é que indicou o Rodrigo Pacheco. Então, na votação do Gonê foram 4 votos de diferença, né? Eu acho que agora, com o Messias, a tendência é realmente ter um número muito menor, porque o Davi tem interesse em rejeitar para indicar o Rodrigo Pacheco, entendeu? Eu acho muito difícil passar, de qualquer forma. Também falei com a assessoria do presidente Davi Alcolumbre, que disse que ele não vai se manifestar sobre a escolha do presidente Lula, mas nesta semana, ao ser questionado por jornalistas, Alcolumbre disse o seguinte, tem que esperar fazer o quê? Se eu pudesse, eu faria a indicação. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Vera, como é que está o humor de Davi Alcolumbre? Pois é, essa frase é muito emblemática, né, Débora? Se eu pudesse, eu faria a indicação. Davi Alcolumbre é esse tipo de político, ele não costuma esconder o que ele pensa, não costuma esconder os seus objetivos e quando ele está articulando a favor de uma coisa, ele deixa bem explícito. E nesse caso do
nome do senador Rodrigo Pacheco para o Supremo foi realmente uma coisa que ele encampou, uma candidatura que ele encampou, o que não é usual. Não é usual a Câmara e o Senado terem assim um candidato tão explícito para vagas no Supremo Tribunal Federal. Eles fazem bastante isso, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Tem, inclusive, indicações que são da Câmara e do Senado, mas no Supremo é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. E eu acho que essa reta final foi tomada por isso, o Lula tentando mostrar e deixar explícito que a prerrogativa era dele. Acho que ele se irritou um pouco com essa forma ali muito aberta com que o Alcolumbre estava advogando pela candidatura do Rodrigo Pacheco. Lula conversou com o Pacheco anteontem e consta que não foi uma conversa muito boa, que o Pacheco também teria deixado ali patente a sua decepção, o seu descontentamento quando foi comunicado, algo que todo mundo meio já sabia, que o preferido do Lula era o Messias. Pacheco não é como o Alcolumbre, ele tem um estilo um pouco diferente, ele é bem mais contido, bem menos ali emocional, né, passional, mas ele foi alguém que segurou muitas buchas em nome de uma proximidade que nem é histórica com o PT, pelo contrário, historicamente ele era alguém mais ligado à direita. Mas fim do governo Bolsonaro, o 8 de janeiro, foram algumas circunstâncias que o aproximaram do governo do PT. E ele segurou ali com mão firme, com pulso firme, a coisa de um monte de pedido de impeachment de ministros do Supremo. Então, ele e o Alcolumbre acalentavam ali um mais de uma forma mais explícita e o outro mais nos bastidores, uma esperança de que talvez isso fosse ser reconhecido, que o Lula fosse entender que a ajuda que ele está tendo do Senado mereceria um reconhecimento, mas não foi o que aconteceu. Lula preferiu fazer uma indicação de bola certa, de alguém que é ligado a ele, ao PT, e que, portanto, não vai mudar de inclinação ao longo do caminho, porque isso acontece no Supremo, as maiorias são meio volúveis, elas vão se moldando ao sabor do governo de turno. E o cálculo que era feito no Palácio é que, se a oposição vencer no ano que vem a eleição, senadores que não são com DNA totalmente lulopetistas poderiam migrar para uma outra posição, por exemplo, uma posição de indulto ou de anistia aos condenados do 8 de janeiro e da trama golpista. Então, isso falou muito alto na hora que o Lula teve de decidir. Acho que tem um problema claro de timing dessa decisão. A reação do movimento negro mostra, porque além de desagradar o Davi Alcolumbre, desagradou fortemente também aqueles que pregavam com justiça mais uma mulher e principalmente uma mulher preta no Supremo. E fazer isso no dia da consciência negra, aí é aquela total falta de um assessor para falar, olha, presidente, vamos deixar para outro dia um básico, assim, um conselho básico. No dia da consciência negra, mais um homem branco no STF. Essa frase está ecoando aí nas redes sociais a partir de ativistas do movimento negro. E é verdade, você tem razão, o humor de Davi Alcolumbre já fica claro nessa frase final que a Samantha trouxe. A pergunta deveria ter sido qual a disposição de Alcolumbre e do restante do Senado para conduzir Messias ao cargo, porque ele precisa passar por uma sabatina na casa. Alcolumbre deve articular alguma desaprovação? Como é que seria exatamente isso? Porque tivemos a situação do Gonê, foi aprovado por uma diferença de 4 votos. E tivemos a situação do André Mendonça, que se manifestou aí, a Samantha trouxe até uma manifestação bem surpreendente dele a favor do Gonê, e essa reação favorável se deve única e exclusivamente ao fato de ser mais um evangélico designado para o Supremo, mas quando o André Mendonça foi indicado, o Davi Alcolumbre era presidente da CCJ, e a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, e é a comissão na qual acontece a sabatina. E ele tinha lá uma questão qualquer com o André Mendonça, que na época era também advogado-geral da União e ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele segurou por meses, não marcava a sabatina. A Davi Alcolumbre é esse tipo de pessoa, bastante passional. E aí eu perguntei hoje para um senador, será que ele vai segurar por meses a indicação do Messias? E o que ele me falou me surpreendeu. Não,
Ele está dizendo que vai marcar logo, que o governo que se vire para conseguir os votos e que quando tiver registro de 41 senadores no plenário, ele vai abrir o painel. Ou seja, vai ser o contrário. Ele vai pôr aí um rito de correria para o governo se virar para acabalar os votos. Então, pelo menos no primeiro momento, a reação foi essa, de lavar as mãos e falar, se vira, arruma os votos e eu vou pôr para votar o mais rápido possível. Vamos ver se vai seguir essa disposição, Débora, mas isso me chamou a atenção. Vingativo, hein?